Nunca fui agricultor, mas trabalhando com agricultores. Sempre eu procurei entender o que o agricultor faz. Eu nunca montei experimentos em condições de campo. O que a gente fazia era observar o que eles fazem, interpretar aquilo e, se puder, de alguma forma, colaborar com pequenas alterações, muito bem. Com 14 anos eu já redigi um primeiro artigo científico sobre a parte de solos, com orientação dos professores da época, e não parou mais, né? Então, evidentemente que, imagina, há 55 anos atrás, as condições que tinham eram muito mais de observação do que de análises, né? Depois, a partir do momento que eu entrei na faculdade, as coisas começaram a ser mais utilizadas com as técnicas de avaliação, de análises muito mais apuradas, né? Temos que retroceder para entender como é que era o agronegócio. Então, naquele momento, o agronegócio tinha alguns tabus, né? O cerrado era uma terra que não era interessante, porque era um cerrado, era um mato, não tinha valor. Então você imagina, aí começam as ações da Embrapa, dos institutos de pesquisa, entender o que é aquele solo, um solo pobre, mas que com pequenas correções, ou algumas grandes correções, né, de acidez, de alguns nutrientes, de fósforo, potássio, nitrogênio. Então, as coisas começaram a ser percebidas há 50 anos atrás que não existe terra paupérrima, faltava conhecimento e tecnologia. E o Brasil, naquela época, o país era totalmente dependente de alimentos do exterior. Nós só produzimos café e açúcar. Praticamente todos os outros alimentos eram importados. Milho, feijão, arroz, todo esse trigo, todos esses alimentos que precisavam para aquele momento eram importados, porque não existia tecnologia para ser produzidas, né? Tudo isso foi sendo dominado, né? E o Brasil, que era simplesmente produtor de café e açúcar, começou já a produzir muito mais alimentos, até ao ponto de chegar a exportar alimentos, que é o caso de hoje. Então, é pouco tempo, 50 anos, mas 50 anos de muito trabalho. À medida que fomos conhecendo que a tecnologia foi sendo gerada e introduzida, a situação inverteu, foi totalmente invertida, né? Hoje somos os primeiros exportadores de várias commodities, né? Inclusive de biocombustível. Nós temos tecnologia para produzir o etanol, temos tecnologia para produzir o biodiesel, sobretudo de soja, e de boa qualidade, e de baixa pegada de carbono, que isso é o que se espera de um biocombustível. A agricultura brasileira deixou de ser só produtora de alimentos. Ele tem uma complexidade de produtos e serviços que ela promove, e que é isso que dá estabilidade econômica para o país. Se hoje nós temos esse PIB que está reduzido, mas se não fosse o agronegócio, a situação seria muito mais séria. Nós temos no Brasil quase 200 milhões de hectares de pastagens. E essa pastagem pode ser melhor utilizada, com mais insumos, com mais tecnologia, e uma boa parte, e ainda aumentarmos a produção de carne numa área menor. Quer dizer, nós podemos aumentar em 20%, 30% a produção de carne numa área 10% a 15% menor. Mas 10% menor de 200 milhões de hectares são 20 milhões que podem ser colocados ao uso para outras formas de produção de alimentos. Então,
O Brasil, o que precisa, no meu ponto de vista, é um grande planejamento estratégico das áreas já abertas do território nacional. Nós não precisamos desmatar mais.